Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Nosso comentarista nos apresentou o seguinte texto, está aí. Jesus, a exemplo do que fez com Mateus, convida-nos a segui-lo, embora saiba que somos pecadores. E aqui a gente já está dentro do tema da nossa liturgia da palavra do dia de hoje. E a gente acompanhou no folheto, acompanhou o texto, isso daqui. Partindo de Jesus, viu um homem chamado Mateus. Jesus caminhando, Jesus evangelizando, Jesus dando a sua aula, e podem acrescentar mais coisas se vocês quiserem. E ele olhou. Nesse olhar, fitou, pinçou a pessoa de Mateus. Eu imagino qual foi esse encontro. Eu imagino que Mateus, ao deparar face a face, frente a frente com Jesus, deve ter tremido não só as pernas, mas os braços e todo o seu corpo. Por quê? Volto a dizer, olhou. Meu querido povo, o olho fala, sem nós abrirmos a boca. E eu acredito que foi o que aconteceu com Mateus. E, usando agora gíria e até não muito clássica a palavra, não vou falar, bagunçou o coreto de Mateus. Porque ele não esperava esse olhar, não esperava esse convite. E assim ele seguiu. Por isso a palavra foi bem no imperativo: segue-me.
Não perguntou se ele queria, se ele estava disposto, coisas do gênero, não. Simplesmente disse: segue-me. E Mateus não titubeou, seguiu. E um dos lugares onde eles entraram, provavelmente mais pessoas, pois se falam de discípulos, foi na casa de Mateus. E ali sentaram à mesa. E imediatamente, assim eu vejo, que foi servido algo para aquele grupo que ali estava. E nessa conversa, o assunto sai pelas frestas da casa, ou pelas portas da casa, pelas janelas, sai. O meio de comunicação não tanto quanto do presente momento, mas em pouco tempo soube que Jesus estava em casa, na casa de Mateus. Outro grupo que viu que estava na casa de Mateus, companheiro de trabalho do mesmo, vão até lá, sentam à mesa com eles, e ali o assunto vai desenrolando, desenvolvendo. Qual é? O Evangelho não narra. Mas nós podemos dizer que ali estava um outro convite feito por Jesus àqueles companheiros de trabalho de Mateus. Mas em todo e qualquer lugar, minha gente, onde existe gente, desde o começo do mundo, não faltou ciúmes, não faltou inveja, não faltou outros elementos, ou não faltaram outros elementos. Do povo que viu que ali haviam homens considerados pela sociedade impuros, ladrões, por se tratar de uma profissão. Vem um grupo conversar com aqueles que estavam servindo o grupo com Mateus, com Jesus. Esse outro grupo vem e chama os discípulos, como já disse, estava servindo. O que eles falam para aquele grupo? Como pode que o chefe de vocês senta à mesa com cobradores de impostos, homens não bem vistos na sociedade? Jesus escuta a pergunta feita aos discípulos. Não deixa os discípulos responder, embora tivesse capacidade e condição de responder. Mas Jesus mesmo enfrenta aquele outro grupo e responde com essa comparação. Não é o são que precisa do médico, é o doente que procura o médico. E deu a lição para eles, deu a aula para eles, e termina dizendo: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Meu querido povo, o quadro que eu descrevi é o que está aqui no Evangelho com outra roupagem. Ele te convidou nesta manhã para estar aqui? Lógico que te convidou. Será que você não quis fazer um pouco de corpo mole para não estar aqui? O frio, a cama gostosa, o café da manhã e assim vai indo. E no entanto, você resistiu e aqui está. Não escutando a minha voz, primo, mas escutando a voz de Deus que está aqui no texto bíblico. Ele convidou. Eu e você, nós já respondemos o nosso sim, e aqui estamos, escutando não pela minha pessoa, mas pela pessoa do Cristo, o que Ele quer. E o que Ele quer de você, de modo especial nessa semana? O que Ele quer de você como evangelizador, evangelizadora? O que Ele quer? Nós ainda não temos a resposta, porque à medida que nós formos adentrando nesta semana,
nesse caminho, nós vamos encontrando a pergunta: segue-me, ou a colocação firme: segue-me. É a proposta que ele tem aqui. Veja bem, ele não veio para os sábios, ele veio para os simples, ele veio para os pecadores, para os doentes. Por isso ele coloca aqui a disposição, ele coloca aqui a caminhar, ele coloca aqui o serviço. É a proposta que a gente tem para nós vivermos essa semana. Esse convite muito rico, olhando para mim, para você, para nós. Mesmo que tenhamos os ciúmes do grupo dos fariseus, mesmo que tenhamos a prepotência, mas foi para nós que ele fez o convite. Onde? Primeiro de tudo, lá no nosso batismo, depois na caminhada da nossa vida, e depois no dia de hoje, como já dissemos e falamos, que talvez até nós queríamos ter uma boa resistência para não celebrarmos juntos esse momento, e no entanto, aqui nós estamos. Nós vamos parando por aqui. Eu convido vocês, a enxergarmos essa cena, esse quadro: Jesus que passa, Mateus que olha Jesus, Mateus que olha para o grupo em comunidade seguindo. Vamos ver esse quadro e depois as decisões, vamos deixar que o Espírito Santo nos oriente para vivermos bem e bem vivermos essa semana desse convite. Aqui na minha frente tem vários Mateus, não sei o feminino de Mateus qual é, mas vamos dizer Mateus masculinos e Mateus femininos, para que escute essa voz: vem, segue-me.